começar trazendo para vocês uma retrospectiva. Me falaram para usar isso aqui para melhorar a gravação, tá? Não é que eu quero ser chique, não. E estamos escutando bem? Agora melhor, né? Certeza. Bem, o que a gente pensa no final de 2015? O que todo mundo pensou? Aqueles que viram aquelas retrospectivas nas TVs, o que a gente pensou de 2015? Foi um ano difícil, não foi? Nós vamos falar sobre essa retrospectiva, sobre a visão espírita na atualidade. Dentro de tudo que nós vimos, de tudo aquilo que ficou para nós em 2015, os embates das nossas vidas pessoais, os embates econômicos, dos países, das crenças, das religiões. O que nos parece tudo isso? O que fica para nós de tudo isso? Uma grande interrogação? O que nós vimos, né? O planeta parece que enlouqueceu, catástrofes naturais, guerras, massacres, intolerância, debacles econômicos, é esse nome mesmo, quando se fala sobre as questões financeiras, né? Mudanças radicais das economias, sucessivos desastres de avião, supervírus e bactérias, entre outros, até mosquito novo, não, mosquito é o mesmo, o vírus é que é outro. Isso vai. Para nossa tristeza, né? Nós tivemos no início, aí em 2015, aquela questão do Charles Hebdo. Eu não vou passar aqui toda a retrospectiva, porque vocês devem ter visto isso. Mas só para ilustrar o que a gente está trazendo: terremoto no Nepal, crise migratória. Essa criança que foi encontrada na praia, foi muito falado isso, e abriu muitas portas por causa disso. Tem uma finalidade em nossas vidas, né? Os massacres nos Estados Unidos, os atentados novamente em Paris, 130 pessoas. Enfim, são tempos em que estamos vivendo hoje. O que fica para nós? Nessa época, nós temos Darwin, que nos trouxe uma ideia de que o percurso da história é linear e evolutivo. Essa é a ideia de Darwin. Mas quando a gente vê tudo isso, parece que essa ideia dele é uma ilusão. O que é linear e evolutivo? É uma reta, subindo, né? E o que a gente vê parece que são mais tristezas, mais incoerências, mais violências, mais incompreensões. É essa a ideia que nos traz do que estamos vendo no final de 2015. Principalmente porque a natureza, né, e a história e o comportamento humano mesmo na vida na Terra não são ciências exatas, né? Não é uma coisa matemática. 2 mais 2, 4. Elas oscilam. E aí, logicamente, vem a pergunta: será possível encontrar uma explicação para o atual momento que vivemos no Brasil e no mundo? Será que conseguiremos? O que vemos hoje são dúvidas, dificuldades ou desafios. Não gosto de usar o termo dificuldades. Dificuldade parece uma coisa inalcançável. Desafio, o próprio nome já diz. É algo que está te desafiando a vencer. O que temos enfrentado em nossas vidas não são dificuldades, são desafios. Por quê? Porque tem uma finalidade de essas ditas dificuldades surgirem em nossas vidas. Então, se ela tem uma finalidade, ela também tem uma razão, um porquê e um caminho a ser seguido para ser vencido. Então, nós temos vivido a degradação da sociedade, temos convivido com isso.
exclusão social, individualização, né? Falta de comida, falta de pessoas na rua, falta de tudo, de dignidade, despolitização, uma série de coisas, desigualdades, enfim, uma verdadeira crise, como o pessoal diz, né? Isso aqui é a fila do desemprego. Enfim, e a pergunta: quando a sociedade será melhor? Quando? Convivendo com tudo isso, nós viemos à Casa Espírita buscar o consolo, o Consolador prometido por Jesus, né? Queremos entender o que está acontecendo para que a gente possa ser consolado, porque aqui, só pela razão, pelo entendimento, é que poderemos encontrar esse consolo. Então, nós temos ainda a desfavor nosso, em alguns momentos, ou nos grandes momentos, o papel da mídia. O papel da mídia, que até nos coloca dessa forma, que nascemos originais e morremos cópias, porque assistimos constantemente novelas, jornais, e a moda é ditada pelas novelas, pelos jornais, por isso, por aquilo, né? O piercing, a tatuagem, tudo vem da comunidade que vai se comunicando através da mídia. Está lá, corrupção, desvios, propinas, e isso vai formando uma ideia em nós, na nossa mente, que vai nos levando para um lado ou para o outro, enfim, vai determinando os nossos passos em alguns momentos. Temos que parar, pensar e tentar entender o que está acontecendo para escolher o melhor caminho. Na verdade, a mídia mexe com as massas, né? Ela mexe com as opiniões das massas. Quando a gente se pega assistindo determinados programas na TV, onde estão tentando desconstituir a questão familiar, do amor, do carinho, do respeito, né? Então você vê uma série de ações acontecendo que também servem de reflexão, se forem bem refletidas. Que aí entra a questão da ética, né? Do papel da mídia, se ela fosse mais ética em determinados momentos. Não que ela não seja sempre. Em alguns momentos ela tem ética, mas são raros. Porque na verdade a mídia é uma empresa. Ela depende de questões econômicas. Então nem sempre a opinião que é lançada, ela pode ser considerada como uma opinião certa e reta. Ela pode ter sido conduzida por uma questão econômica. E isso acontece na grande maioria das vezes, infelizmente. Então, com tudo isso, para mim surge a questão do medo, do desencanto, a dúvida, que enfraquece a esperança, a fé e a iniciativa dos bons, porque você fica na dúvida. Você não acredita no depoimento de um religioso, você não acredita no depoimento de uma ONG, porque pode estar sendo conduzido pela mídia, para ganhar algum dinheiro, enfim. Então, isso às vezes faz com que a coisa não aconteça como deve acontecer. Porque há um descrédito nessa mesma mídia que forma a opinião pública, que conduz as massas. Até porque, no Livro dos Espíritos, lá na questão 932, fala sobre a questão dos audaciosos, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Esses, quando quiserem, assumirão a preponderância. Então, esses aqui se valem da mídia para dizer que são bonzinhos, para conseguirem angariar votos, para se elegerem e fazerem o mal para a nossa humanidade. Então, a gente fica à mercê dessas informações. E aí, certamente, nós desacreditamos dessas informações. Se chegar uma pessoa boa hoje, for para a mídia dizer que é bom, a gente vai ficar com o pé atrás. Vai ou não vai? Eu ficaria. E pode ser que ela seja boa. Mas por que a gente está assim hoje? Porque vários foram lá dizendo que eram bons e na verdade não eram. Porque o bom não é audacioso, ele é tímido.
Isso tem que ser mudado. Em algum momento já está mudando. E aí Bezerra de Menezes nos traz na mensagem de conclusão do CFN, que é o Conselho Federativo Nacional, que todo ano ele se reuniu no final de 2015, e ele diz assim, e nós vamos falar muito sobre essa mensagem dele aqui, trazendo várias citações que se referem exatamente ao momento que estamos vivendo, tá? Ou que vivemos em 2015. Diz ele: existem, filhas e filhos amados, mais relevantes ações do bem do que degradação e decadência. A impressão que nos dá, de tanto ver sangue jorrando nos jornais, é que tem mais ação ruim, poucas ações boas, né? Mas a gente tem visto, tem um quadro do Luciano Huck, eu não estou aqui fazendo propaganda dele, mas que a gente assiste nos sábados, enfim, coisas boas acontecendo, de pessoas se dedicando e fazendo bem. Isso é importante, isso tem que ser mais noticiado, isso serve de motivação, de incentivo, de exemplos bons a serem seguidos. O que menos precisamos é exemplos de coisas ruins, porque isso já tem de sobra na nossa mídia, de sobra. Mas independente disso, a gente continua. E a gente busca uma solução racional do problema da existência. E o patrono desta casa, lá atrás, ele publicou uma obra que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ela começa com essas perguntas: o que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Qual o nosso destino? Quem que já não fez pelo menos uma pergunta ou duas dessas para si mesmo? Eu tenho certeza que em algum determinado momento das nossas vidas, ou até agora, estou fazendo todo mundo pensar sobre elas, a gente se questiona. E às vezes, esse aqui é o chão que a gente precisa entender buscar essas respostas, para a gente ter chão para poder caminhar. E caminhar para onde? E o que fazer em nossa caminhada? O quanto fazer? Precisamos responder. Isso é uma questão até de planejamento estratégico da nossa vida. São perguntas que vêm em qualquer plano de ação. E ele já colocou isso como uma questão de consciência do ser, de entendimento racional sobre a sua própria existência. Precisamos pensar sobre isso. Então, as ideias que fazemos do universo e de suas leis, da função que cada um deve exercer sobre este vasto teatro, são de uma importância capital, essas ideias. Por essas ideias, dirigimos nossos atos. Não é verdade? Aquilo que pensamos sobre as nossas vidas, sobre a nossa importância dentro, por exemplo, do local que trabalhamos, da função que exercemos, aí nós executamos as nossas ações. Então vamos pensar, qual é a nossa função dentro da sociedade? Qual é a nossa função dentro da família? Eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o provedor da família. O que eu faço? E o que eu faço bem e o que eu não estou fazendo bem? Aonde eu estou falhando? Então, no momento que você tem essa ideia que você faz do teu universo, ali você vai pautar os seus atos, as suas ações, as suas estratégias de vida. Vai montar a sua família, vai conduzir os seus filhos, pela moral, pela tua ética, pelo teu conhecimento e pelo teu entendimento. Não é assim? É isso que nós trazemos na reflexão. Como que está tudo isso hoje nas nossas cabeças? Nos nossos sentimentos? Será que estamos fazendo tudo o que deveríamos fazer? Será que está faltando algo mais? Será que só criticamos?
ou estamos preparados para as mudanças que precisam acontecer? Esse livro, O Problema do Ser, foi dividido em 3, mas na verdade era uma obra só, chamava O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aí dividiram, fizeram uma coleção, O Problema do Ser, depois do Destino e da Dor. São 3 livros, mas eu acho que ainda se encontra essa obra completa. É muito interessante. Essa obra de Leon Denis. Sugestão da casa para leitura. Então, no ano de 2015 para 2016, a gente tem aqui os ciclos da evolução que sucedem-se invariavelmente, obedecendo à planificação superior. Se acreditamos num Deus justo e bom, não podemos acreditar que as coisas aconteçam por acaso. Se Ele é justo e bom, e não existe um acaso, creio que tudo que está acontecendo ao nosso redor, seja ruim, seja bom, seja mais ou menos, existe um planejamento para isso. Existe uma razão de ser. Tem um porquê. Então, se tem uma planificação superior, nós estamos caminhando aonde temos que caminhar. Se vai melhorar ou se vai piorar, pode depender das nossas ações, das nossas atitudes, da nossa forma de interpretar a própria vida que levamos. Então nós temos períodos de ascendência evolutiva caracterizados pelo conhecimento e temos períodos outros de maturidade para a fixação dos postulados aprendidos. Então a gente aprende. Quando a gente está aprendendo, a gente está na escola. Lembra quando a gente estava no banquinho? Os mais novos ainda estão no banquinho da escola. Papai pagando a nossa mensalidade, a única preocupação que a gente tem é estudar. Depois, final do ano, a gente tem a prova para fazer. E aí vem a dificuldade. Eu tenho que estudar muito para tirar uma nota boa. Ok? Então nós temos, na verdade, um caminhar. E essa se chama a espiral da evolução humana. Eu já falei algumas vezes dela aqui. Mas ela é exatamente isso. Nós temos períodos em que crescemos, temos a tranquilidade pelo estudo, enfim, e temos momentos que nós temos que fixar esses postulados. Fixar. Fixar a fé, fixar a nossa resignação, fixar o nosso entendimento sobre as questões da vida, né? Do plantar e colher, enfim, essas questões todas que a doutrina espírita nos traz de forma muito clara. É inevitável que vivamos as crises existenciais decorrentes da situação moral em que se encontra o nosso planeta. É inevitável. Isso aqui faz parte da mensagem de Bezerra. Ele nos trouxe exatamente essa ideia, que nós já sabemos, nós temos esse conhecimento. O nosso planeta passa por momentos difíceis, porque vem de uma evolução. Quando a gente vai arrumar um armário, por exemplo, né? Nosso armário. Todo final de ano a gente tira um armário para arrumar, alguma coisa assim. Vou arrumar um armário. O que você faz? Bota tudo para fora. É uma bagunça. Vira uma bagunça. Um dia teve uma senhora que vai lá em casa fazer uma faxina uma vez por mês, né? Aí, 2. Ela bagunça bastante. Mas logo que ela sai, fica tudo bonito, cheiroso, limpinho. Mas a bagunça tem que acontecer. Você olha para aquilo ali, é o verdadeiro caos. Mas o caos vem primeiro, para depois vir as coisas arrumadas. Outro dia eu estava em determinada instituição e ouvi um termo muito interessante. Um termo não, uma situação que acontecia lá em Bagé, que eu sou de Bagé, com meu pai. A gente morava numa casa. E lá tinha tinha umas quantas árvores frutíferas, né? Tinha abacateiro, pissigueiro tinha uns 2 ou 3. E o Espírito falava que a nossa evolução é como a pissigueiro. Para dar fruto, tem que apanhar. Complicado isso. Complicado. Mas eu fiquei pensando assim, está bem no caminho do nosso planeta, né? De provas e expiações para chegar no mundo de regeneração. Está mais ou menos dentro do que eu falei sobre desarrumar toda a casa para depois arrumar. Não é que a gente vai apanhar, não.
Mas tem que haver essa desacomodação das ideias, das coisas, para que a gente consiga achar o rumo certo a ser seguido. Então, continuando, reencarnamos para contribuir com o momento da mudança de paradigmas. Olha que bonito isso. Olha que importante que nós somos neste momento. Estamos fazendo parte, todos nós, do momento crucial da nossa Terra. Nós reencarnamos para auxiliar nessa mudança. Porque às vezes a gente fica reclamando: poxa, por que tanta dor, por que tanto isso, tanto aquilo? Porque tu foi escolhido. Tu pode ajudar a mudança. Como é que começa essa mudança do planeta, pessoal? Por onde que se começa? Por si mesmo. Primeiro por nós mesmos. É ali que nós vamos mudar o planeta. Mudando a si, mudando os seus que estão ao seu redor, mudando o pensamento da nossa família, através do carinho, do amor. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Não vou adiantar o assunto. Mas, planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Assim Ele nos trouxe e assim nós já sabemos. Estamos caminhando. E estamos próximos, inclusive, porque nós estamos trabalhando nessa mudança de paradigmas. Olha a responsabilidade que Deus nos deu de sermos artífices, co-criadores deste momento. Porque as mudanças vão acontecer, sim, mas nós somos as mãos, somos os braços dessa mudança. Ela só vai acontecer se passar por todos nós. Vocês não pensem que o mundo vai mudar sozinho. Nós iremos fazer parte dessa mudança e participar com a mudança. E aí Ele nos diz: perseverai no bem, não temais o mal, nem os maus. As suas artimanhas têm durabilidade da sua própria facécia, logo desaparece. Facécia é brincadeira, alguma coisa assim. Não termina, não se estabelece, quer dizer. Os maus não se estabelecem. A gente está vendo aí algumas coisas de gente presa, foram pessoas que desviaram muito o recurso das populações, das pessoas mais carentes, inclusive. Então aí, estão sendo presos. Então, está acontecendo uma grande revolução moral no nosso país. Nosso país tem uma grande missão. Nós vamos continuar aqui, que nós vamos ver isso. Unidos seremos resistência, fragmentados seremos vencidos em nossos objetivos essenciais. O Evangelho, límpido e cristalino, que Jesus trouxe para todos, sem privilégios nem preconceitos, relembra que foi o amor que venceu as opiniões divergentes. O amor. O amor sempre vence. Dai-vos as mãos em qualquer circunstância. Olha a responsabilidade nossa, do nosso país. Estamos passando por uma grande revolução moral e ética em nosso país. Não tenho dúvida disso. Nunca, em toda a minha vida, ouvi qualquer coisa semelhante disso. E nunca ouvi em nenhum outro país isso acontecer. Se vai dar certo, se não vai, não sei. Mas hoje, em todos os 4 cantos deste país, se fala em questões éticas e morais. Se compara essas questões de roubalheiras com questões de fila de banco, em fila de supermercado, em fila de sinaleira, em respeito a quem ultrapassa, enfim. Não é verdade isso? Não estamos todos questionando isso? E na hora que nós começamos a questionar sobre isso e pensarmos sobre isso, nós estamos naquele primeiro momento que eu falei das ideias, do campo das ideias. E tentando achar o nosso canto, a nossa forma de viver, que serve para todos nós como coletivo, não individualmente. Porque neste momento,
quando se fala em ética, moral, bons costumes, nós falamos na coletividade. E essa é a grande mudança que o Brasil vai trazer como pátria do mundo, coração do Evangelho, de exemplo para o mundo todo. A capacidade que tem de um povo se reinventar através do sentimento do amor, da solidariedade, do companheirismo. E ele coloca ainda que a codificação espírita um dia influenciará o comportamento da sociedade terrestre. Da sociedade terrestre. Não é do Brasil. O Espiritismo não é uma filosofia para determinado número de criaturas. O Espiritismo não é só nosso. Não é meu, sou espírita, encho o peito. Não sou orgulhoso, sou espírita. O Espiritismo não é só para nós. Temos a obrigação de levar os conhecimentos a todas as pessoas, principalmente aquelas a que amamos. Principalmente aquela que tem amamos, mesmo que seja de outra religião. Porque não é a questão religiosa que se encara aqui, e sim a questão moral, ética, enfim. É uma mensagem de vida eterna para todos os seres humanos. Por quê? Porque não se passa por uma questão religiosa, nós estamos falando de leis naturais, leis da natureza. Quando falamos sobre reencarnação, é uma lei natural. É a mesma coisa que eu dizer para você aqui que o dia tem 24 horas. Que o Sol, que a Terra circunda o Sol. É uma lei da ciência. Ciência? Não, da natureza. É uma lei da natureza. Mas que ainda as pessoas não entendem. Imagine se todos tivessem a lei da reencarnação como uma verdade sabida, inconteste. Como amanhã, às 6 horas da manhã, vai amanhecer. Isso é certo para todos. Como a lei da gravidade. Se eu largar a caneta, ela vai cair. É certo isso? É certo. Se todos nós tivéssemos essa consciência, inclusive aqueles que roubam as coisas públicas, tendo essa consciência e sabendo que a lei de causas e efeitos faz parte da lei da reencarnação, será que não haveria uma grande revolução moral e ética nas atitudes de todas as pessoas? Será que aqueles que fazem mal para alguém iriam continuar fazendo, sabendo que isso iria retornar para eles? Que não é a lei dos homens só, porque ele pode falsificar a lei dos homens, como muitos fizeram, mas a lei da natureza. Não estou falando em lei de Deus, que acaba sendo a mesma coisa, mas a lei natural vai cobrar as suas atitudes. Nós teríamos uma grande revolução moral e ética nesse mundo todo. Essa é uma lei que aos poucos ela vai ser assimilada pelas pessoas, e a ciência sim vai trazê-la. E os espíritos nos assinalam em nossas grandes dificuldades e pequenas, enfim, diz assim: sabemos das vossas lutas, dos vossos testemunhos silenciosos, das lágrimas vertidas entre o que desejais realizar e o que o lograis de fazer. Eles sabem. E não poucas vezes com os vossos guias espirituais enxugamos-vos o pranto e apontamos o rumo no oceano bravio a ser conquistado, para serem encontrados as terras da promissão. Eles sabem de todas as nossas dificuldades e nos colocam condições, espíritos bons, para nos auxiliar a vencer essas dificuldades, ao entendimento que a vida nos proporciona. Bezerra diz: não vacileis, não creais que aquilo que não lograis seja negativa do Senhor. Antes considerai que a dificuldade de agora é a melhor solução para as necessidades vigentes.
Amanhã entendereis melhor o que hoje vos constitui uma incógnita. Às vezes passamos por dificuldades em nossas vidas e não conseguimos encontrar a razão disso. Por quê? E isso às vezes nos aflige tanto que a gente acaba brigando com Deus. Por que isso comigo? E Ele nos diz: amanhã entenderemos melhor o que hoje nós não sabemos ainda as respostas. Mas fica tranquilo, porque Deus não é injusto. Aquilo que estamos passando é aquilo que precisamos neste momento, para entender melhor o processo da vida. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele também nos diz que a nova Sul-América, marcada pela dor, pelo sofrimento do irmão da África e do indígena e nativo, compete o surgimento do bem com a contribuição da Europa e da Ásia, caracterizado pelo sentimento de amor, como nós já falamos. Deus é amor, e através desse amor que vige em toda parte em nós, poderemos nos tolerar e darmos as mãos para os objetivos que nos levarão à plenitude. Como sim, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Seremos a demonstração viva de que a mais pulsante força do universo é o amor. São os Espíritos que estão nos dizendo isso. Esse é o destino do Brasil. É para aí que nós caminhamos. Só depende de nós. Passo a passo. Deus é amor. Os co-criadores do planeta que lhe têm a direção estão alertas. A programação em pauta está sendo executada, mesmo que por enquanto não seja visível quanto gostaríamos. Então, quando a gente olha para todos os lados e vê tudo aquilo que a gente nominou aqui, parece que 2015 foi péssimo. Na verdade, está sob uma programação. Foi difícil? Foi. Foi desafiador. Mas vencemos 2015. Vem 2016 agora. Nos preparemos para ele, para vencê-lo também. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, só Deus o sabe. Mas nós podemos fazer a diferença. Esse é o nosso entendimento. Kardec já nos disse, lá na codificação, que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Nesses dias que se aproximam e de que fazeis parte, exultai com os corações voltados para Jesus e cantai hosanas. Contribuamos então com a nossa ternura, burilhemos as nossas imperfeições e as transformemos em sentimentos de entrega em nome da caridade fraternal, que em breve se expandirá pela terra toda. Aos poucos, meus irmãos. Para encerrar, nós temos aqui do livro Encontro Marcado, também Emmanuel nos trazendo, que ele diz assim: eles nos ensinam, os Espíritos nos ensinam, que o ódio será banido das nações, que o egoísmo desaparecerá da terra, que a ciência instruirá a ignorância, que a compaixão converterá todos os cárceres em sanatórios, e que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência. Eles te rogam, eles, os Espíritos, nos rogam, nos pedem o tijolo de trabalho e de amor que possamos oferecer à sublime edificação. Ama e serve sempre. O que eles nos pedem é o nosso tijolinho dentro dessa nova construção. Nova não, que já vem sendo construída há muito tempo, nosso planeta. Que a gente possa fazer a nossa diferença, porque esse rapaz aí já nos disse há muito tempo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a lei máxima. Essa é a lei máxima. E Jesus não tinha religião. E isso aqui não tem a ver com religião. Amar ao próximo. Isso é uma lei natural, pelo entendimento que as leis nos trazem. Então fica a mensagem, a gente refletir, que possamos então fazer essa diferença. Até já tem pessoas fazendo, né?
fazendo aqueles adesivos, gentileza gera gentileza, e tem outros adesivos aí que está incentivando, né, as pessoas a terem mais paciência e serem mais tranquilas. Muito obrigado.